Saudação a todos. Esse é o nosso encontro do estudo do nosso livro Contribuições de Joana de Ângeles para Análise dos Transtornos Mentais. A gente está no capítulo 10, Transtornos de Pânico, e hoje a gente tem com a gente aqui o Alexandre e a Michele. Então, eu gostaria de passar a palavra para eles. Oi, pessoal, uma boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Para que a gente possa conversar sobre o transtorno de pânico, inicialmente eu gostaria de dizer do que se trata, né? Quais são os critérios diagnósticos, como é que a gente identifica quando a pessoa está passando por uma crise de pânico, um transtorno do pânico, para aí a seguir a gente poder então discorrer um pouco mais e aprofundar no que diz respeito às questões espirituais e ao aprofundamento que a Joana de Ângeles nos traz, certo? Então, inicialmente, o transtorno de pânico... Só um pouquinho, deixa eu dar um oi também. Dá um oi. E o Fabrício falou que ele quer apresentar a obra ainda, antes da gente começar a nossa fala. Mas tudo bom, pessoal? Uma alegria estar aqui com todos novamente, essa turma super colorida de vários países, né? Aqui juntando os corações em torno desse estudo da Joana, em torno desse aprofundamento que está sendo tão pertinente a todos nós, e que tem nos munido de material muito necessário para as transições que o planeta tem passado, né? Porque elas ocorrem fora, mas principalmente ocorrem dentro. Sim. Tá bom. Então, como eu ia dizendo, o transtorno do pânico é um dos transtornos de ansiedade, assim como tem a fobia, como tem a fobia social, dentre outros, né? E o DSM-5, que é o nosso Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, vai dizer o seguinte, que o transtorno do pânico se constitui de ataques de pânico recorrentes. E o que é um ataque de pânico? São episódios de ansiedade extrema, que a pessoa vai ter e tem que ter 4 ou mais dos seguintes sintomas para caracterizar um ataque de pânico, que são palpitações ou dor no peito, taquicardia, sudorese, né? A pessoa começa a suar, começa a tremer, falta de ar, tontura, vertigem, pode até ter desmaio, desconforto abdominal, náuseas, despersonalização, que é uma sensação de estar distanciado de si mesmo, desrealização, que é uma sensação de irrealidade, como se estivesse meio sonhando, assim, calafrios ou então ondas de calor, formigamento, e medo de morrer, de perder o controle e de enlouquecer. Isso é um ataque de pânico. Né? Importante dizer assim que deve-se descartar qualquer outra questão médica, assim, ou até uso de droga ou de alguma substância. Então, não é causado por uso de substância ou por outra condição médica, seja qual for, porque às vezes pode ter algum distúrbio de tireoide, uma alteração em algum órgão, enfim, que pode estar ocasionando sintomas muito parecidos, né? Tem que saber disso. E aí, o que acontece? Quando a pessoa tem diversos ataques de pânico, porque pode ser que a pessoa tenha um ataque, depois tenha um outro, e nunca mais tenha, e acabou aí. Mas pode ser que isso se repita. E aí, quando começa a repetir, teve de novo, e são ataques inesperados, assim, porque a pessoa pode estar super bem, assistindo televisão, fazendo alguma coisa, e de repente tem um ataque de pânico, ou então pode ter um gatilho, alguma situação que deixa a pessoa com algum receio, alguma coisa, e isso desencadear a crise, mas vocês veem que pode vir de repente, né? E quando há uma repetição, então a gente diz que se caracteriza uma síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, que são esses ataques repetidos. E é importante dizer que isso acaba se associando com toda uma continuidade assim, do quadro, porque a pessoa que começa a ter repetidos ataques de pânico começa a ficar com medo de sair, de ter isso na rua, de ter isso lá no seu trabalho, e de repente as pessoas acharem que ela está maluca, sabe? Começa a vir um monte assim, de questões que vão se somando, e isso acaba gerando um prejuízo, porque a pessoa fica com medo de sair, de se expor. Então, a coisa começa a se ligar com outras problemáticas,
né? Agorafobia, que é o medo de estar em ambientes assim com muitas pessoas, em locais abertos, tudo isso vai ficando associado daí ao transtorno do pânico. Deixa eu ver se o Alexandre quer falar alguma coisa, porque daí a gente vai um pouquinho cada um, né, e vamos construindo a nossa fala. Lembrando, né, que esse medo que se torna sistêmico e toma conta, então, da pessoa, ele está baseado na ansiedade. A ansiedade, todo mundo já tem aquela noção, né, de que a ansiedade, ela tem um papel importante, e ela faz parte do dia a dia. Sempre que nós vamos realizar algo que é especial, que tem algum valor, é natural sentir ansiedade, ou algo que nos coloca medo, alguma coisa que nos causa receio, a pessoa vai fazer uma prova, por exemplo, é muito natural que ela tenha ansiedade. Se ela não tiver, isso também não é muito bom. Aqueles aqui que são palestrantes espíritas já devem ter experimentado, que aquela palestra que não dá um friozinho na barriga, às vezes não sai muito bem, porque às vezes a gente não dá aquela atenção necessária, concentração, a gente não se coloca no estado de atenção focada para lidar, então, com alguma tarefa. Então, às vezes a gente pode acabar banalizando, não dando atenção, e depois ver que não estava naquela concentração. Então, a ansiedade, ela tem esse papel. Porém, o problema é a ansiedade num sentido patológico. A ansiedade é um nome para medo. A ansiedade é um outro nome que a psicologia traz para medo, porque ele é um tipo de medo, a ansiedade, difuso. O que que seria difuso? Ele não tem um foco específico. Mesmo que a gente esteja ansioso com algum assunto, essa ansiedade, ela muitas vezes não precisa de foco. Às vezes a gente fica ansioso, não sabe nem por quê. Então dá todos esses sintomas que a Michelle falou, como a sudorese, palpitação, boca seca, tremores, esse sentimento então de medo, de ameaça, né? Então às vezes a pessoa sente que ela tem que estar pronto para algo que ela não sabe o quê. E a ansiedade, ela sempre tem uma relação também com o futuro, com algo que está para acontecer. A pessoa passa a antecipar coisas, ela não consegue estar plena no local. Só que a ansiedade, ela diz respeito a uma reação a uma ameaça. Pode ser uma ameaça externa ou interna, mas o que importa é que nós falarmos que a ansiedade patológica, ela é irreal. Porque se eu estou na floresta e estou com medo do leão, estou ansioso com aquilo, ou eu estou com medo de algum elemento interno meu, alguma preocupação, e aquilo tem um porquê, isso é um fator. Mas quando aquilo começa a ocorrer muito na minha vida, eu começo a ficar ansioso com qualquer assunto, e às vezes não sei nem porquê, é que essa reação, ela já está desproporcional, ela tá sendo movida por um automatismo. E o pânico, então, é uma ansiedade num estágio mais forte. Por que mais forte? Porque ele congela o indivíduo, ele toma conta, ele trava o indivíduo. A ansiedade a gente vai indo, a gente vai fazendo. E um problema que muitas vezes ocorre é quando o indivíduo passa a acoplar a ansiedade como uma forma de funcionar. Aquilo vira um aspecto essencial da personalidade da pessoa. Isso não é muito bom. Mas aqui nós estamos falando do pânico, então, quando essa ansiedade, ela sai do controle e a pessoa não consegue mais gerenciar aquilo. E, eu não sei se a Michelle já quer falar sobre isso, né? Muitas vezes ela também vê esse pânico, ele não é só uma reação em cadeia sistêmica de sensações físicas, psicológicas e até mesmo espirituais, como ele vem acompanhado de fantasias. E eu queria, antes de entrar nessa questão psicológica, que é fundamental para nós, assim, eu quero só dizer o seguinte, que hoje em dia a gente entende que não tem uma causa única para seja qual for o transtorno mental, a gente tem uma série de fatores que se relacionam. E é importante dizer que quando a pessoa está no meio de uma crise de pânico, simplesmente palavras gentis, o acolhimento não operam o resultado que a gente gostaria de acalmar, de resolver o problema. Isso a Joana, inclusive, aborda, tem no livro O Amor, Amor Imbatível Amor e O Autodescobrimento, são os 2 livros da série psicológica, onde a mentora aborda bem essas questões do pânico. E ela vai dizer que, como nós temos aí uma questão orgânica envolvida, não adianta apenas a intervenção
emocional, de conversar, de tranquilizar a pessoa. Então, ainda que isso seja muito importante no sentido de reforçar a esperança na recuperação, para ir trabalhando o psiquismo de uma forma positiva, para ir minorando os episódios, isso é fundamental, mas na hora da crise não adianta só dizer para a pessoa se acalmar. Então, é muito importante recorrer também ao uso de medicação para ir reduzindo as crises e tirando o desconforto que elas ocasionam. Lembrando que nós entendemos pelo Espiritismo que quando nós reencarnamos, nós trazemos as predisposições fisiológicas, inclusive, que vão imprimir nos genes a necessidade disso ou daquilo, que vai se manifestar como situações que a gente vai precisar enfrentar enquanto desafios na encarnação. Né? Outra coisa que a mentora aborda também é que, ainda que, não só a mentora, né, mas a gente vê também nos nossos livros acadêmicos, que a crise de pânico, a síndrome do pânico, não levam o paciente à desencarnação. Isso é importante a gente frisar, porque quando a pessoa está passando por essa experiência, a impressão que dá é que vai morrer, que vai parar o coração, que vai dar um pico de pressão, porque realmente a crise é muito intensa, muito desconfortável. Né? Mas realmente a gente não tem dados da pessoa desencarnar por conta disso. Então, é importante saber, porque isso ajuda a tranquilizar um pouco. Ainda que o coração continue batendo, quase saindo pela boca, pelo menos a pessoa sabe que não vai morrer. Né? Isso é fundamental também. Pessoal, vocês vão fazendo perguntas, tá? Durante a fala, fique à vontade para levantar a mãozinha. Se dá uma ansiedade nessa hora, isso é natural. Eu levantei minha mão. Agora que eu vi. Pode falar, Mariana. Boa noite, gente. Obrigada. Michele, o que você sugeria, assim, uma pessoa que está com crise de pânico, próximo da gente, ou que a gente convive, como a gente deve agir nesse momento com essa pessoa? A primeira coisa é lembrar de encaminhar a pessoa a tratamento. Certo? Porque é muito importante que se tenha o recurso não só da medicação para esse momento de crise, que é fundamental, mas também de poder ter uma terapia para se entender, conforme a gente vai explicar mais detalhadamente agora ao longo da nossa conversa, as questões que motivam como pano de fundo, né? Porque geralmente é uma necessidade de se operar uma grande mudança na vida da pessoa. Porque essa sensação de morte que vem, não é por acaso que é uma sensação de morte, é a necessidade de uma morte simbólica, a necessidade de que realmente alguma coisa ali morra para que possa, então, a pessoa entrar num novo ciclo de vida, construir alguma coisa que precisa ser diferente na sua vida. Então, claro, dependendo do quanto dá para ter esse tipo de conversa com a pessoa, dá para aprofundar, dá até para levantar esses questionamentos em outro momento, quando fora da crise, né? Mas na hora da crise, o importante é apenas dizer para a pessoa, olha, eu estou aqui contigo, né? Estamos junto. Está sendo terrível, mas vai passar, porque a crise é assim, ela vem, ela vai num pico e depois ela passa. Parece que não vai acabar nunca, mas ela vem e ela passa. E aí a pessoa buscando tratamento, ela vai conseguir recuperar o equilíbrio. Agora, claro, né, se a pessoa não busca tratamento, a tendência é isso se repetir. Vem de novo, e outra hora dá de novo, e aí é muito complicado. Por isso que a gente insiste muito, depois que passou, né, que a pessoa já se acalmou, conversar, olha, vamos no psiquiatra, vamos no psicólogo, e trabalhar essas questões. E não dá para a gente deixar de fora, né, nós que entendemos a questão espiritual que está envolvida, o aspecto que Joana nos traz do componente paranormal da questão do pânico, que tem relação com as ações espirituais em processos de obsessão. Então, o que acontece nesses quadros, como em qualquer quadro psicopatológico, é importante dizer que sempre vai ter, porque nós estamos sempre em intercâmbio telepático com outras mentes, sejam encarnadas ou desencarnadas. E nos transtornos mentais não é diferente. Das duas, uma, ou porque a gente, por estar sofrendo aquela questão, a gente está com uma vibração alterada e sintonizamos com espíritos que também estão vibrando naquela faixa. Então, por conta do transtorno, a gente abre campo para obsessão. Ou então, outra coisa que também acontece é por conta de quadros obsessivos prolongados
e destrambelhando o nosso aparelho orgânico, né? De tanta obsessão prolongada e tal, desorganiza o nosso sistema nervoso e aquilo acaba gerando ataques de pânico. E às vezes a obsessão é tão prolongada que realmente desarmoniza o corpo físico a ponto dele precisar de um tratamento médico. Isso a gente vê nos livros do André Luiz, né? Até em outros quadros, assim, gastrite, outras coisas que vão requerer o tratamento médico. No que diz respeito ao campo mental, não é diferente. Então, às vezes, por uma obsessão prolongada, a gente tem quadros psicopatológicos que vão requerer uma terapia especializada também. Mas aí a gente vê que há a necessidade do tratamento combinado, né? Não adianta só tomar remédio e continuar o quadro obsessivo, nem deixar o quadro obsessivo e não tratar o corpo físico, e nem tampouco tratar as questões psicológicas que estão por trás de tudo isso. Antes de ouvir as perguntas, né? Muitas vezes nos trabalhos dos obsessivos, os médiums que têm maior claridade de evidência, eles relatam alguns elementos percebidos muitas vezes, como espécies de aparelhos espirituais vinculados ao cérebro do paciente, claro, formados por formas pensamento, como a gente sabe que os espíritos manipulam as formas na espiritualidade. Às vezes eles estão ali acionando alguma coisa, estão mexendo e gerando esse tipo de medo, ou seja, pode estar havendo ali uma ação premeditada. Em outras ocasiões, a pessoa que está tendo síndrome do pânico, quando há esse elemento obsessivo como causa, né, como causa do transtorno, muitas vezes é um médium sem que o saiba, né, essa pessoa, muitas das vezes, ela pode estar sintonizando com a experiência de um espírito. Ela está sintonizando com essa experiência de medo, de temor que ele se encontra. Em outras ocasiões, é como se ele estivesse se deparando com um inimigo. Então, é como se a pessoa, de repente, estivesse se deparando com um monstro, se deparando com uma ameaça, ou está sendo assaltada, porque, de fato, ela pode estar recebendo a presença do desencarnado, que é algum adversário de longa data, né? E uma quarta explicação paranormal, como poderíamos assim dizer, para esse tipo de questão quando vem via sensibilidade espiritual, seria justamente clichês de vidas passadas. Então, muitas vezes a pessoa sofreu algum tipo de perseguição, ou ela foi presa, ela passou por algum tipo de tortura, algum tipo de sofrimento muito intenso, e o espírito ainda não conseguiu elaborar essa experiência, e de vez em quando ela pode ser tocada por essa espécie de medo. Então ela sente que na vida dela ela pode ter algum tipo de recurso, ela está num período de paz no país que ela vive, ela pode estar segura, mas é como se de repente ela acessasse um clichê de uma época onde ela perdeu todos esses elementos de segurança do ego, daquele ego que ela tinha naquela encarnação. E aquilo pode não ter sido bem elaborado, e aquilo de repente pode vir à tona, porque é uma coisa que nós vamos abordar daqui a pouco, que um dos fatores psicológicos que muitas vezes está associado a indivíduos que têm propensão à ansiedade e principalmente ao pânico, é que muitas das vezes um dos quadros é uma necessidade, uma tentativa de controlar, de exercer controle sobre tudo. Então, é uma pessoa muito perfeccionista. Então, muitas vezes, ela está tentando criar um ambiente totalmente controlado na vida, no trabalho, nas relações, em tudo, que é algo que ela não dá conta. Às vezes, isso vem justamente como uma reação a algum tipo de insegurança, com a perda de controle total, né? Então, ela fica nisso e óbvio que a gente não consegue controlar tudo, né, pessoal? Então, de alguma forma, esse afeto negativo que a gente não quer sentir, em algum momento ele vai vir, né? Mas nós temos aí duas pessoas com a mão levantada, a Patrícia levantou primeiro, depois a Olímpia. Oi, pessoal, boa noite. Alexandre e Michele, que bom estar com vocês de novo. Alexandre, eu vou pegar um gancho nisso que você estava falando de controle e eu vou para um outro polo da culpa, né, que às vezes faz a gente abrir um episódio assim. Eu não sei se o que eu vivi foi uma crise de pânico, mas há 8 anos atrás, uma tia muito próxima a mim faleceu
uns 40 minutos depois de eu dar uma notícia para ela muito difícil, né? E durante o velório dela, muita gente dizia, ela morreu logo depois da Patrícia dar aquela notícia, ela morreu porque a Patrícia deu aquela notícia. E eu acho que inconscientemente algum sentimento de responsabilização, por mais que eu saiba que isso não existe, mas naquela hora o emocional da gente faz a gente acreditar naquilo. Aquilo deve ter ficado guardado na minha mente de alguma forma, que nas semanas seguintes, umas 3 semanas depois, eu sou psicóloga como vocês, e eu estava, às vezes, atendendo algum cliente, e era um mal-estar que, como a Michelle falou, parece que a gente está tendo um ataque cardíaco. O coração vem aqui, você fica inteiramente rubro, o batimento cardíaco acelera, e eu fui ao hospital 3 vezes achando que eu estava infartando. E quando eu chegava, eu dizia, eu me senti assim, foi repentino, e aí eles me examinavam, e na 3ª vez que eu cheguei, por coincidência, o médico que me atendeu foi o que me atendeu da primeira vez. E aí ele falou, você teve aqui há umas semanas atrás, não teve? Eu falei, tive. Ele falou, pois é, a gente fez um exame quando você esteve aqui, e a gente fez agora também. Quando a gente está infartando, a gente libera no organismo determinadas, aí eu não sei se são enzimas, mas que substâncias são que detecta se você está realmente infartando ou não. Ele falou, e o seu exame deu negativo, você não está infartando. Você passou por alguma situação difícil emocionalmente há um tempo atrás? E eu desabei a chorar. E eu chorei. E aí contei, ele falou, mas você não foi responsável por isso. Ninguém tem esse poder de fazer alguém infartar ou sofrer um AVC e morrer. Você não foi responsável por isso. Mas se você não buscar ajuda, isso vai continuar, né, se repetindo. Ele falou, eu vou fazer uma prescrição para você. Assim, você gostaria, você procuraria um psiquiatra? Eu não sei, o que você acha? Eu falei, não, eu sou da área de saúde, não tenho o menor problema, eu vou e tal. E ele saiu, e aí nesse meio tempo entrou uma enfermeira e falou, mas a senhora é psicóloga? Eu falei, sou. Mas a senhora está sentindo isso tudo? Eu falei, estou. Mas não era para sentir. Eu falei, não? Ela disse, não, vocês não têm o controle das emoções, não era para a senhora estar sentindo isso. Eu falei, olha, quem perdeu a pessoa amada não foi a psicóloga, foi a pessoa, né? E dentista não tem cárie, cardiologista não infarta, ortopedista não quebra perna, psicólogo também sente as suas dores das emoções. E eu fui para um psiquiatra, e fui acompanhada por um tempo, e tomei a medicação que eu tinha que tomar, e trabalhei isso na minha terapia. Mas quando a gente não lança a mão desse recurso, a saúde emocional da gente acaba por uma culpa. E todo mundo que chegava dizia, você não teve culpa, ela tinha um quadro, mas vai tirar da tua cabeça que você que foi a última pessoa a falar com aquela pessoa e que logo depois faleceu, que não foi a sua notícia que deu. Então, como esses sentimentos da gente, às vezes, não compreendidos, e se a gente para na mão de um profissional que vai dizer, realmente a culpa foi sua, vão ser crises sucessivas de pânico e de qualquer outro adoecimento que a gente possa ter, né? Então, enfim, era só para contribuir, assim, como é doloroso mesmo a gente viver, porque como, quando a Michelle falou, eu lembrei, assim, tem quase 9 anos, a sensação é, eu estou infartando. É muito desagradável, é uma sensação muito... Até verificar se não havia um estresse pós-traumático associado também. Claro. E realmente, né, Patrícia, que experiência é essa que não foi fácil, né? Então, tu vê uma coincidência tão grande. Certamente uma coisa que tu pode olhar no teu processo mais tarde, já deve ter visto, né? É essa simbologia das coisas terem ocorrido juntas. Não que tu tenha causado, mas às vezes essa ocorrência junta faz com que tu e essa pessoa estivessem num processo de passar por uma experiência. Ela entrou numa jornada após a morte e tu entrou numa jornada de elaborar Sim. coisas que
com certeza tu deve ter visto. Sim, Até porque, pelo que eu vejo, tu pode até ter ficado ali com um grande medo do seu próprio potencial agressivo. Sem claro. ter uma proporção desse potencial, porque tu achou que esse potencial, tu desabafou, colocou algo para fora e de repente morreu alguém, né? Claro, Então a e pessoa uma fica... pessoa que eu amava e amo Uhum, profundamente, uma pessoa que até hoje desencarnou, mas a gente, se Deus quiser, um dia vai se reencontrar, eu tenho certeza absoluta disso, mas como a gente fica mexido de achar, eu prejudiquei alguém que eu amava tanto, a ponto de, a gente não tem esse poder, né, Alexandre, de matar alguém com uma notícia, mas olha como é o emocional da gente fragilizado e que não segura isso, estreia, né, por um caminho de todos essas dores emocionais, né, do que a gente ouve, né, e é. vê, né? Estreia é E uma não boa é palavra frescura, mesmo. porque né, as pessoas falam tanto, crise do pânico é frescura. Frescura é o que a gente mais escuta, né? Não é, não é, não é um sofrimento, enfim, né? Eu queria agradecer a Patrícia pela contribuição, porque eu acho que foi um exemplo perfeito, é isso, é exatamente isso. Ela conseguiu dar um exemplo de como é que acontece, né? A maneira como a gente é recebido como líder, e que bom que o médico estava ali atento, sensível e pôde te dar uma orientação, e ela foi e buscou esse suporte. Porque é bem isso, eu estava assistindo o Haroldo Dutra esses dias falando um negócio, dando um exemplo do dentista, não sei se vocês viram, ele dizendo assim, tá com uma dorzinha de dente, tem que ir no dentista e vai levando, não sei o quê. Quando vê, passa um tempão, chega lá no dentista, tem que fazer tratamento de canal. E daí, pois é, se tivesse ido ver aquela dorzinha de dente, não sei o quê. E a gente faz isso com a saúde. É impressionante. Com a saúde mental, então, meu Deus, mais ainda. Então, se a gente puder detectar quando não estamos bem, quando tem alguma situação, né, acontecendo, porque a gente tem um medo tão grande desse nome, assim, transtorno mental, psicopatologia, loucura. Só que assim, né, a gente que estuda um pouco isso aí, a gente sabe que loucura todos nós temos, nós estamos num mundo de provas e expiações. Todos nós temos. Então, poder reconhecer, identificar qual é a nossa loucura, já é uma grande coisa, já é um grande diferencial. Então, poder reconhecer e buscar esse suporte. E essa da psicóloga não ter, eu acho um sarro, né? Que bom se fosse. Porque é bem isso, é o dentista não ter cárie, é o médico não ficar doente, o psicólogo também tem as suas debilidades emocionais, né? E que bom aqueles que buscam esse apoio, porque tem gente que não busca porque acha que não precisa. Aí sim é o problema, né? Fala, Xande, eu sei que tu queria falar mais uma coisa ali para a Patrícia. Às vezes a gente ouve as outras perguntas, né? Tem da Olímpia, o Soli e o Santiago. Ah, o pânico, ele sempre tem uma conexão muito grande com a sombra. O pânico, ele é como se fosse um ataque da sombra, uma tomada daquilo que... O que que é a sombra, né? É tudo aquilo que está em nós, mas é totalmente desconhecido pelo ego ou pouco conhecido pelo ego. E aí, na sombra, nós colocamos categorias como o mal, a agressividade dentro de nós, aquilo que está perturbado mesmo, ou aquilo que não necessariamente é mal, nem perturbado, mas é desconhecido. E aí nós poderíamos falar até de capacidades aí na sombra, né? A chamada sombra dourada, capacidades, e também elementos que nós não conseguimos dar atenção, né? Porque a gente não consegue dar atenção para tudo. Então tem muitas capacidades pouco desenvolvidas ali, né? Então o, o medo do desconhecido, o medo do fracasso, da fragilidade, muitas vezes tem ali até mesmo uma agressividade, ou a pessoa uma ditadorazinha sem que ela saiba, uma coitadinha, mas se for ver uma ditadorazinha, às vezes tem elementos da sombra. E claro que esse exemplo aí que a Patrícia trouxe, ela ficou com medo da sombra, ela ficou com medo da própria sombra, né? Imagina, será que eu fiz? Será que foi eu mesmo? Que poder é esse que eu tenho? Que horrível! Então eu sou, que monstro é esse que eu sou e não está sabendo? Então, muitas Logo vezes esse a pessoa poder, tem né, de medo. destruir, né? Logo esse. Exatamente. Que poder é esse? Eu queria ter tanto poder que veio esse, né? Eu queria ter tanta coisa interessante. Então, justamente tem uma questão da sombra ali, né? E daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho dessa questão da sombra, trazer um pouco da história do Pan. A Olímpia tinha levantado, não sei, antes do pessoal que está aí esperando, não sei se a Olímpia quer falar ainda, não estou vendo ela aqui. Eu estou aqui. Boa noite, Alexandre. Tá aí, boa noite. Pode Boa falar, noite, Olímpia. Michele.
Obrigada. Eu volto lá para, pegando carona na pergunta da Mariana. E diante da tua fala, Alexandre, e da Michele, como a gente tratar quando as pessoas chegam na casa espírita ou no grupo espírita com essas reclamações, né, com esses sintomas emocionais e mentais, ou que muitas das vezes é pelo atendimento fraterno, o que eu preciso, né, ter como conhecimento para não colocar tudo como espiritual, como uma influência de um espírito, de uma inteligência perispírito ou perispírito, ou que é uma questão que ela está vivendo, um transtorno no caso de ansiedade, que me parece que tudo está mesmo tá juntos, né? Não tem essa separação. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, porque eu percebo que muitas das vezes, por falta desse conhecimento, a gente não consegue fazer o acolhimento e o encaminhamento, no caso psicólogo, psiquiatra, os CAPs que estão instalados nos municípios e nos estados, falando da nossa realidade do Brasil, né? Então, eu gostaria que vocês falassem isso para a gente, por favor, tá? É a minha dúvida, especialmente a minha dúvida. Eu quero aproveitar ainda o exemplo da Patrícia, se ela me dá licença, porque acho que está servindo bem assim, para esse momento. Sabe a maneira como o médico dela falou, assim, com muita naturalidade, ao mesmo tempo com muita delicadeza, não é diferente. Porque o que acontece, né? Claro que a gente sabe que nos quadros obsessivos, às vezes, a sintomatologia, ela realmente é muito parecida, porque são estimulações ali no nosso cérebro que vão gerar alguns sintomas parecidos. Então, a obsessão, ela produz sintomas semelhantes mesmo. Então, fica difícil de saber. O que acontece? Vamos dizer que a pessoa está ali, né, já está acompanhando os trabalhos na casa, está ali fazendo seus passes, os seus atendimentos dos obsessivos, e esses quadros, eles são persistentes. O que a gente pensa, né? Bom, quem sabe vamos sugerir que a pessoa faça uma avaliação, né, psiquiátrica, psicológica, com muita naturalidade, como da mesma maneira que tu diria para essa pessoa ir fazer uma avaliação no cardiologista. Tá com dor no peito, pode ser obsessão, mas por via das dúvidas, quem sabe vai no cardiologista também, né? É a mesma coisa. Então, é muito importante a gente ter essa naturalidade. Claro que às vezes as pessoas recebem com preconceito. Eu sempre conto a história aquela do Divaldo, que as pessoas chegam no atendimento fraterno e ele diz: procure o psicólogo, procure o psiquiatra, e muitas vezes ele escuta o seguinte: eu não sou maluco. E ele responde: pois é, mas vai ficar, então procure antes que fique, porque é essa a realidade, né? Então, com muita naturalidade, poder encaminhar, poder sugerir que a pessoa faça uma avaliação. Claro que sempre que a gente ouvir alguma coisa mais de risco de suicídio, especialmente, risco de algum tipo de agressão, seja em si ou seja outrem, a gente sempre deve encaminhar daí para uma avaliação, né? A gente não deve esperar. Obrigada, Michele. Agora eu escolhi, quer falar? Até fiquei assim um pouco agora na dúvida, porque quando aquela senhora, a Patrícia, estava falando, pensei, meu Deus, foi uma coisa bem parecida, não comigo, mas com uma pessoa que eu frequentava o nosso centro. Mas antes de frequentar o nosso centro, eu cuidei dele, era diabético, um velhinho, bem velhinho, uma fofinha, uma fofurinha. Na época ele era mais velho do que eu sou hoje. Então, esse velhinho, ele muito querido, tudo, e ele gostava de mim, ele gostava do meu atendimento, como eu cuidava dele, a sua circulação, aquela coisa toda que a gente tem que cuidar. Muito bem. E daí ele um dia falou para mim: eu gosto tanto do teu jeito, assim, porque você é calma, tranquila, você inspira para mim muita confiança. Que bom, fiquei feliz, porque, meu Deus, não é todo mundo que fica falando isso, não, viu? E daí eu disse: puxa vida, que bom que você está contente. Então, você está bem melhor, né? Você está indo bem também no médico, você sabe que tem que ir no médico sempre, né? Fazer também aquele controle mais profundo, que daí só eles que pedem. Daí, sou enfermeira. Daí, ele disse:
E você sabe se algum lugar, alguma coisa que a gente poderia assim ter um contato maior? Assim, meu filho, eu sou espírita, se você quiser pode vir, vem no nosso centro e você é muito bem recebido, não precisa de nada, não paga nada, você só vem, você vai ouvir coisas boas e assim, coisa e tal. E ele veio, ele gostou e veio durante anos. Veio, até que um dia nós estávamos assim reunidos e num dos estudos nós falava sobre os mundos, né? Por que tem essas diferenças dos mundos, degeneração, o mundo de expiação e prova, que tudo tem a ver com os fluidos, é mais denso, é menos denso, é bem suave, e assim vai, né? Muito bem. E ele foi ficando tristinho. Eu disse, tá tudo bem com o senhor? Ele disse, sim, mas eu tenho que falar. Daí começou a chorar, ele corria as lágrimas. E daí nós o abraçamos, é claro, nós assim nos juntamos e o abraçamos. E ele disse, sabe o que é? É que eu nunca tive a coragem para falar para vocês, mas quando eu era mais jovem e trabalhava na construção, então eu era o encarregado lá, mas mesmo assim, eu tinha subido numa escada e fui lá no teto, alguma coisa que eles tinham que fazer de trabalho, né? E daí daí eu desci, depois o outro subiu e eu vi que aquela escada não era uma escada muito segura, né? Mas ele quis subir, subiu e ele caiu. Ele caiu e ele caiu de uma forma tão dura, tão coisa que ele chegou a desencarnar. E eu fiquei muito, muito chocado, porque achei que era por causa de mim que tinha acontecido. E nós dissemos para ele assim, não, primeiro, era o momento dele desencarnar. Daí, como ele já estava fazendo os estudos com a gente, ele compreendeu, né? E segundo, você pode ter certeza de uma coisa, que não tem nada a ver com você, apenas ele teve a falta de sorte de subir, e ele era bem mais pesado, e aconteceu o que aconteceu. Então, a escada era alta, ele caiu do teto lá, né? Tinha subido até o teto. Então, não tem nada a ver com você. Esse senhor, sabe, ele sentiu assim, nós percebemos a transformação dele na hora. Que coisa impressionante! Ele disse, ai, eu tinha um peso, tadinho, sabe? Nós até choramos com ele, porque era tão tocante. Eu tinha um peso dentro de mim, isso me dava um peso, assim, eu disse, pois pode tirar esse peso. Abraçamos, conversamos com ele, sabe? E olha, esse homem, sabe que é um velhinho florescer? Ele floresceu e frequentou muito mais tempo. Depois eu acabei cuidando dele até que ele ficou bem velhinho e o Estado pagava para mim para visitá-lo, para cuidar dele onde ele morava. E depois eu não sei mais dele, porque eu também me aposentei, né? Mas eu quis contar isso para vocês, o que é, não foi bem um atendimento fraterno, mas nós fomos todos ali intuídos na mesma hora que ele estava necessitando do quê? Do abraço ali, porque ele se sentia talvez assim desmerecedor, né, de qualquer coisa. E graças a Deus, se ele já desencarnou, com certeza, que era muito velhinho, ele está muito em paz, sabe? Eu quis só falar, porque para completar, como eu achei bonito que aquela menina estava contando, a psicóloga também, né, contando, porque realmente uma palavra modifica muito. Aquele médico foi o anjo dela, e nós fomos o anjo daquele querido Senhor. Então, e essa contribuição da Elsoli, ela tem a ver com uma pergunta que fizeram ali no chat, a Cláudia colocou quais são os gatilhos, porque é exatamente, então vocês imaginem o peso da culpa que fica pesando sobre os ombros da pessoa e que pode gerar diversas situações, incluindo a questão do pânico, porque muitas vezes a pessoa tem esse gatilho, mas o que aconteceu foi lá na outra encarnação. No caso desse senhor, aconteceu essa situação tudo nessa vida. Ele lembrava, ele tinha esse peso, ele não contava para ninguém, e que bom ele poder abrir, porque isso dá uma leveza, é incrível, poder dividir isso com outra pessoa, é fundamental. Né? Não é à toa que a gente tem a cura pela fala, que é realmente de poder falar das suas questões, e esse falar ajuda a elaborar
né? Mas às vezes a questão está lá no passado espiritual e às vezes a questão foi culpa nossa. Pensem o seguinte, nesses casos aí que a gente está vendo, não foi culpa da pessoa, né? Foram coincidências, que ok, tem a sua razão de ser, mas as pessoas iriam desencarnar de qualquer maneira, mesmo que não fosse por aquela escada, mesmo que não fosse depois daquela notícia, né? Só que às vezes foi culpa, às vezes foi crime, por exemplo. A pessoa cometeu um crime que não ficou, que a justiça da terra não achou. E a pessoa não foi punida, mas a sua consciência sabia daquilo. E a pessoa desencarna e aquilo vai junto. E aí essa situação cria diversos transtornos, o que inclui, por exemplo, a síndrome do pânico. É uma das causas de culpa inscrita no inconsciente que pode provocar sintomas como esses. Mas eu vou deixar o pessoal fazer as perguntas também ali, depois a gente pega um pouquinho de tudo, né? Pode ser? Vamos escutar ali o Santiago. Boa noite. Boa noite. Peço desculpas. Tratarei de falar devagar. Agradezco a Michelle y a Alexandre infinitamente su aportación. Voy a tratar de hablar despacio en español. Hace 13 años yo atravesé por un episodio muy agudo de trastorno de ansiedad. De allí a poco, el hijo de 17 años en aquel entonces desencarnó. Pregunto, aquel episodio ya transcurrió, ya pasó. Sin embargo, a través de considerar la pandemia del COVID como aquella epidemia de naturaleza espiritual, tal vez de expiación, no lo sé. Sin embargo, yo pasé por el COVID, fue leve, más como Michelle ha comentado y Alexandre también, en torno de que cuando se atraviesa por un episodio de ataque de ansiedad o de pánico, este puede repetirse con el transcurso de los años. Yo pregunto, después de haber quedado contagiado por el COVID, en septiembre del año 2020, con posterioridad, yo volví a atravesar otro episodio de una naturaleza semejante. En esa oportunidad más reciente, yo fui al médico. Gracias a Dios me encontré con un especialista del corazón. Cuando yo le explicaba al médico todos los síntomas por los que yo estaba atravesando en ese momento, unos meses después de haber superado el contagio del COVID, él me estuvo razonando. Me dijo, mire, soy médico especialista del corazón. Todos los síntomas que usted me está relatando, nada tienen que ver con ningún episodio de corazón
o de posible ictus cerebral, porque yo también le comenté esto. Quédese usted tranquilo, nada tiene que ver con ningún aspecto físico. Yo veo todos los días infartos coronarios y cerebrales. Usted no tiene nada de esto. Ahí yo inmediatamente caí en la cuenta. Dios mío, yo soy medium. Cuando a los 30 años empecé el ejercicio de la mediunidad, sin haber producido de mi parte interrupción en la tarea del trabajo mediúnico. Siempre traté de permanecer muy constante y fiel. Sin embargo, en esta oportunidad, reproduciéndose este episodio, por cuanto haber atravesado ya anteriormente la ansiedad y pánico, yo me decía, ay Dios mío, yo estoy inmerso en un proceso obsesivo. Tremendo. Desde entonces, de esto hace ya 2 años, no hay día hasta hoy aún en el que yo no trate de hacer una autoevaluación, por cuanto si las presencias espirituales de naturaleza obsesiva veo que están con más facilidad que cuando yo era más joven. Los registro con más facilidad. Pregunto, ¿puede tener algo que ver con el COVID? Disculpan por Em haber tomado relação, tanto tempo. Santiago, tudo bem. Em relação, Santiago, a tu teres contraído o Covid, eu não tenho essa informação aqui agora. Está surgindo uma série de sintomáticas vinculadas ao Covid, não só aquela questão do olfato, mas cansaço, dificuldade de memória, realmente assim um abalo do estado físico, uma série de sintomas muito grandes, né? Então, eu ainda não li nada que diga a respeito ao estado de humor, à ansiedade, a efeitos dessa forma, mas vamos ficar atentos a isso, né? Mas uma das coisas que nós poderíamos dizer, porque tu falou justamente do desencarne de um rapaz de 17 anos, né? De um filho, seria isso? Olha, aí tem uma dor associada, né? E um momento de muita fragilidade, porque um dos elementos que a gente pode pegar aí, vinculado à ansiedade e ao pânico, é um sentimento de fragilidade. Então, a gente entra numa concepção do mundo em que o nosso ego se sente muito frágil. E a morte de um filho é um momento muito marcante. Mesmo para nós espíritas, nós podemos utilizar o espiritismo para compreender melhor e elaborar melhor. Mas não sentir dor também já seria patológico aí, né? Então, a gente vai conseguir, através do espiritismo, encontrar significado e encontrar até um alívio e até momentos de felicidade com esse ser desencarnado, mas claro que é uma felicidade sui generis, é uma felicidade diferente, ela é relativa, porque há uma dor associada, né? Então, pode ser, né? Aí levamos para todos nós, porque acho que aí a gente vai associar com muitas coisas que a gente pode ter vivido, né, pessoal? Vamos sempre levar para o geral, né? Cada exemplo a gente leva para o geral, né? Muitas vezes o indivíduo ele pode ter contatado aí então com a fragilidade. Não só o pânico, como depressão e como uma série de outras dificuldades, elas também são denotadas pela irrupção de elementos do nosso inconsciente que nós não estamos conseguindo elaborar. Não estamos conseguindo simbolizar, elaborar e lidar, e tem uma hora que aquilo a gente não suporta mais, e aquilo então vem à tona. Então, muitas vezes, né, o Santiago relacionou com a perda de um filho, pode ter mesmo relação. A questão do Covid, nós tivemos, ao mesmo tempo que a pandemia viral, nós tivemos uma psicosfera planetária que, acredito eu, que ainda não foi elaborada de um todo, ainda está presente. Nós tivemos uma convulsão muito grande de medos, de angústias.
Então, quem teve medo e angústia é porque fragilizou de uma forma, porque tem formas piores de fragilizar. Por exemplo, raiva e ódio. Negação, raiva e ódio, o que foi também, esteve em alta e ainda segue, né, desde o período do Covid. Isso é uma reação ainda mais primitiva ao medo, né? Então, ou seja, quem ficou fragilizado com medo, com insegurança, olha, esses ainda saíram melhores, né, do que quem passou a odiar, ter raiva, é um outro tipo de reação realmente a esse padecimento coletivo, né, porque ele não é só viral. Então, pode haver relação, né, Santiago, mas aí, mas uma relação lá com o desencarne pode ter relação, mas a questão viral, vamos deixar aí essa pergunta, daqui a pouco podemos acessar alguns artigos aí, procurar, né, para ver os efeitos psicológicos de quem teve, né, no sentido viral, né, não no sentido simbólico. No sentido simbólico é bem presente, né, a pessoa fragiliza, nesse momento é bem possível que haja essa associação mesmo, né. Quer colocar alguma coisa, ou a gente hoje eu concordo, tem muita coisa ainda de resultado da Covid que a gente está por descobrir, né? Então, mas também não tem nada palpável, assim, em termos de pesquisa, da gente dizer, não, realmente tem quadros de pânico associado ou pós-Covid, não sabemos ainda, mas tem muita coisa que não se sabe e tem muita coisa neurológica que tem se visto depois. Agora, especialmente questão de memória, isso que a gente tem ouvido muito falar, né? Não das questões do pânico. Então, isso que o Alexandre falou, também na minha experiência tem sido assim. E peço desculpas porque a gente fala super ligeiro, a gente não se dá conta que às vezes tem gente que não fala português, não fala espanhol, e deve ser um trabalho para acompanhar a gente falando super rápido. Vou tentar ir mais devagar, tá? A nossa amiga ali tem iPhone escrito, eu não sei qual é o teu nome, que é a próxima da lista, né? Com a mãozinha levantada. Alguém sabe o nome dela ali? Eu mandei uma mensagem para ela. Eu também tá. não, tá só como iPhone, né? Só aparece iPhone. Então, enquanto isso, a Sandra pode ir falando e eu vou comunicar aqui com a pessoa e já volto. Tá bom. Boa noite, obrigada pela oportunidade de falar. E eu queria só dar um pequeno relato, porque eu sou uma daquelas que teve a oportunidade, a bênção de passar 15 anos da minha vida tendo pânico. Então, quando vocês falam assim, eu me identifico, eu sinto da ansiedade, da lembrança, porque a Olímpia perguntou como tratar, né? Ou qual é o gatilho. Na minha experiência, o que eu posso dizer assim, o gatilho, quantas vezes é inconsciente? Porque, às vezes, no sono, o pânico te traz para a realidade. Então, sabe, meu Deus, até dormindo, né? E como tratar uma pessoa que tem pânico? Com naturalidade, porque é uma coisa que está acontecendo dentro da pessoa. O mundo afora, ele não está percebendo o que se passa dentro de você. Mas você tem a impressão de que vai morrer. Aí você pensa assim, tá, eu vou morrer, mas eu sei como é morrer? Eu já morri? De onde vem essa certeza de eu saber que eu tô morrendo, né? E uma vez, para não me delongar, eu estava na estação de trem de Zurique, eu moro na Suíça, e eu queria descer o trem, ele passava numa plataforma subterrânea. E quando eu vi as duas plataformas vazias, veio o gatilho. E eu comecei a ter uma crise de pânico enquanto a escada rolante descia. E eu vi aquelas plataformas vazias e pensei, se mata, acaba com isso, se suicida. Mas eu sou espírita, com a graça de Deus. Eu falo, não posso fazer. Aí eu me agarrei nos carrinhos de bagagem, que na época ficavam entre as plataformas, e fiquei com a cabeça baixa, esperando que entrasse um trem. Eu juro para vocês, por tudo que eu posso já... Acho que se desse para suar sangue, a gente soa sangue, sabe? Aí entrou o primeiro trem, eu entrei no trem, eu não sei para onde eu estava indo. E dentro do trem, aí comecei a chorar, porque aquilo que Chico fala, né? Tudo passa. A crise de pânico também passa. Quando ela passou, a gente está tão cansada.
É um desgaste tão grande que eu fui olhar para onde que eu estava indo, para quem que eu ia ligar para me ajudar, porque eu não conseguia mais sozinha. Então eu queria só dar um relato do que é aquele que sofre, porque às vezes fica aquela curiosidade, como a Patrícia falou, é frescura. Gente, não é frescura, é uma dor que só sente aquele que passa. Então, eu penso que aquele que fala que tem pânico, ele tem que ter muita coragem, porque fica com estigma. Depois que passou todo esse período, se porventura eu tenho medo, tá voltando? Não, não tá voltando, eu sou gente, eu tenho medo. Eu posso ter medo, né? E eu tive inclusive a Patrícia falou do dentista, você também, Michele, do médico que você vai. Um dos meus psiquiatras cometeu suicídio. Eu tinha ido 2 vezes nele, recebi uma carta que a consulta que eu tinha marcado estava cancelada porque ele havia se suicidado. Aquilo para mim foi o fim do mundo, né? Porque na ignorância, como é que pode? Ele ajuda quem tem problemas da mente. Como é que alguém pode se matar? Até que alguém muito querido me falou: não se esqueça, antes de tudo, ele só é gente. Aí pronto. Quer dizer, no decorrer desses 15, 16 anos, eu só tive a sorte de ter sempre gente que me entendeu e me amparou. E a naturalidade é você ter crise de pânico e a pessoa que está do teu lado está vendo, mas ela não está entrando no teu pânico. É a empatia, né? Porque aqueles são seus 20 minutos e vamos que vamos. Era isso que eu queria contribuir. Isso, vamos trazer alguns detalhes, já vamos ver a Adriana. Mas para a gente Perdão, trazer outros elementos do pânico aí presente, né, Sandra? Claro que a gente não vai focar assim nos exemplos que as pessoas estão trazendo, mas a gente traz para o geral alguns elementos, né? Então não deve ter sido realmente uma vivência muito fácil, é uma questão bastante delicada, porque o pânico, se nós prestarmos atenção, ele está sendo guiado por um automatismo que a revelia do ego. Ou seja, o ego, ele não sabe que horas vem aquilo assoma a consciência, de repente, toma conta, e isso é muito desgastante, porque a pessoa ela passa a desconfiar dela mesma. É claro que aí nessa questão aí houve também uma questão de tendência suicida, muito possivelmente questão obsessiva muito, muito fácil, né, esse tipo de ordem, isso vinha também por uma questão de obsessão espiritual, porque o pânico, pessoal, ele é uma experiência de morte. Porém, ele é uma morte simbólica. E muitas vezes nós devemos tentar avaliar o que está morrendo, para a gente tentar compreender aquilo. Porque muitas ocasiões, agora a gente vai falar assim de múltiplos aspectos, tá? Às vezes a gente está passando por um momento em que tem algo que deve morrer de fato. Mas em psicologia, cuidado, tá, pessoal? Cuidado. Em psicologia, esse morrer é um transformar. Então, vamos imaginar assim, que para que nasça o adulto, morre o adolescente. Só que morre simbolicamente, porque as aspirações do adulto não são mais a do adolescente. Mas é importante que algo de bom desse adolescente tenha passado para o adulto. E muitas vezes, quando a pessoa quer lutar contra isso, ela vai sentindo aquele processo. Eu me lembro, por exemplo, uma pessoa, né, que era muito dependente dos pais, né? Dependia muito do pai, da mãe, tinha medo de enfrentar o mundo. Quando foi finalmente morar na casa própria, morar sozinha, começou a ser marcada por depressão e pânico. E, na verdade, não é que ela deveria lutar contra esse pânico no sentido de abafar esses sintomas, mas ela devia passar por uma experiência de entrega, porque ela estava, naquele momento, passando por uma morte daquele adulto jovem que ia estar sempre sendo provido pelos pais, sem enfrentar as lutas da vida. E aquela moça, então, ela está passando por uma morte simbólica em que aquela forma de enfrentar o mundo através da fragilidade iria morrer. Ela não poderia mais utilizar daquilo, porque não ia dar certo. E aí ela passou a ter uma série de sintomas até conseguir aceitar alguns elementos. Enquanto a pessoa não consegue se entregar para isso, uma nova perspectiva não nasce. Então ela só conseguia ver a casa nova, ganhou uma casa maravilhosa, no litoral, uma coisa linda, mas ela não conseguia ver o quão bom isso era. Ela só via o que ela estava perdendo. Então ela não conseguia, na verdade, nem simbolizar isso, né? Então esse caso que me foi relatado, justamente era isso que estava acontecendo, uma morte simbólica. Mas pode haver
inúmeros tipos de morte simbólica, né? O suicídio não deixa de ser a busca de matar uma forma de ver o mundo, uma forma de ver o mundo. Mas e aí, cada caso é um caso, né? O que realmente está querendo morrer dentro da pessoa que não está se identificando, né? Então, realmente, quando isso vem através do pânico, pode ser muito desgastante. Antes ainda de ouvir a Adriana, né, Adriana, só vou te pedir um pouquinho de paciência para a gente trazer alguns outros elementos que vão ser necessários também para a gente seguir ainda com as perguntas e respostas, né? No pânico, nós temos algum tipo de fragilidade que está vindo. Então, nós vamos trazer aqui o caso do PAN. Eu vi que o pessoal perguntou no chat que a palavra pânico, ela é criada através do mito de Pan, que seria justamente um semideus, na mitologia grega, filho de Hermes com Dríops. Hermes, então, que é um deus, né? E Dríops, que seria uma ninfa. O que seria uma ninfa, então? Seria um ser da natureza, uma espécie de força da natureza, um elemental, como assim é dito, né? Ou seja, na categoria de elemental, seria um ser não muito humanizado ainda, entre natureza e humano, psicologicamente indiferenciado, ingênuo, indiferenciado, ainda sem muito critério, sem muito raciocínio, né? E Pan, ele é aquele que é metade homem, na parte de cima, e bode na parte de baixo. Ou seja, ele está simbolizando uma força sexual muito grande, uma força animal. Imagina que da cintura para baixo ele é bicho, né? Então, digamos que Pan, ele é o deus da compulsão, da impulsividade, de uma força muito grande, que se essa força não for canalizada por uma criatividade, vai gerar uma força compulsiva muito grande, vai gerar, então, essa animalidade, tanto que na história de Pan, ele andava, então, pelas terras gregas, pelas matas, pelos bosques, e ele atacava, então, as pessoas com que ele via para copular sexualmente. Se passava uma moça, passava um rapaz, não importa, para ele tudo tudo era lucro, ele atacava todo mundo, então, para ter a sua relação sexual. E se ele não conseguia, então, pegar a pessoa, não conseguia atacar ninguém, ele, então, se masturbava. Ou seja, ele não consegue canalizar essa energia, então ele tem uma agressividade, tanto que eram chamados ataques de Pan, porque é dito, então, na mitologia que ser atacado por Pan era algo terrificante. E ele era muito agressivo, então ele espancava a pessoa, ele agarrava a pessoa à força, né? Então são os chamados ataques de Pan. E aí veio o nome pânico, né? Aí surge o nome pânico, a pessoa é atacada, então, por isso. E se a gente for ver a personalidade de Pan, Hermes é o deus da relativização. Isso pode ser tanto bom quanto ruim. A relativização é boa na nossa vida. Ele seria justamente aquele Deus que ele transitaria tanto no Olimpo quanto no Tártaro, ou seja, céu e inferno. Ele é o mensageiro, ele é rápido, ele é leve. Ele é aquele que é flexível, que tem jogo de cintura. Então, esses são os aspectos positivos do Hermes. Uma experiência negativa de Hermes seria a relativização excessiva. Então, sim é não, não é sim, tudo pode, o que pode, o que não pode, a pessoa não sabe. Então, se a gente pensar que Pan, ele é filho do deus da relativização, com uma ninfa que é indiferenciada, nós podemos pensar em algumas categorias aí de experiência que levou a pessoa, então, a viver algum tipo de contato com Pan, certo? Agora, no sentido psicológico, no sentido simbólico. Filhos de pais indiferenciados, que tudo tá bom, que tudo pode, que é isso aí, meu filho, agora tá usando droga, que legal, tem que ser livre mesmo, e agora tá correndo com o carro a todo custo, mas isso aí, não pode ser careta mesmo, tem que botar o carro a todo custo, a juventude passa logo, ou seja, não é um acolhimento verdadeiro. É uma permissividade indiferenciada, ou a pessoa tudo pode, ou então ela não recebe o olhar dos pais de forma alguma, né? Esse filho ele não recebe um olhar de valor, ele não consegue ter uma experiência na infância, na adolescência, com pais que lhe auxiliem a colocar limites e barreiras coerentes. Porque o limite e a barreira coerente ajudam o jovem
a acolher uma experiência. Ele entende que até certo ponto ele pode ir, depois ele não pode. Não estamos falando se esse limite ele está errado, se é um limite excessivo. Estamos falando de limites coerentes, né? Então, ou o jovem não teve um limite nenhum, ou então teve limite demais, foi muito castrado, pais muito totalitários, que já sabem então o que o filho vai fazer, vai estudar porque tem que ser tal profissão, e a pós-graduação já está definida, e a família espera isso do jovem, não pode ter opinião, não pode pensar diferente. Então, esses extremos, eles são propícios, então, a experiências de PAN, essa experiência interna de PAN. Então, como é que isso vai se manifestar na vida da pessoa? Então, a pessoa ela pode se sentir tanto ao relento, é uma pessoa que não consegue tomar decisão, é uma pessoa que não consegue definir caminhos, ou se ela define caminho, ela não tem força de vontade para buscá-la. Então, ela pode ficar muito presa nos vícios, na compulsão, né? A compulsão da masturbação, do jogo, das drogas, do álcool. Hoje em dia tem o videogame, por exemplo, que o jovem fica horas e horas naquele videogame, e como uma forma, como uma estratégia de fugir do mundo, ao invés de ele lutar as lutas do herói da vida, de estudar, buscar emprego, será que consegue namorar ou não, passar pelos enfrentamentos da vida do mundo, né? Não estamos nem falando agora dos enfrentamentos maiores, das virtudes, estamos falando daquelas aquisições básicas do mundo. Ele vai buscar isso no mundo dos games, porque ali ele é o herói, e ali ele consegue dar conta daqueles objetivos que são dados ali, porque ele pode estar muito solto no direcionamento da vontade. Essa é uma forma de viver, então, essa característica de PAN. Uma outra forma, justamente ao contrário dela, é a pessoa obsessiva. A pessoa que tem uma fantasia de controle, que ela não pode falhar. Ela é a melhor, ela vai dar conta de tudo. Então, uma vez tinha uma moça que me procurou que tinha crises sérias de pânico, né? Mas ela trazia uma arrogância muito grande. Qualquer assunto, ela que sabia daquilo, qualquer assunto, ela que sabia, porque ela que viveu aquilo, ela que sabe. Então, no colégio, ela era campeã em determinado esporte, e daí, quando a turma queria colocar um outro representante para jogar o esporte nas Olimpíadas, não, mas só eu posso garantir a vitória para a turma, então só eu que posso fazer isso, porque então eu vou estudar, né? Então ela escolheu lá uma área para estudar, mas então você estudante de economia, então eu vou fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, já estava tudo delimitado e ela não podia falhar. Então, é uma pessoa que trabalhava excessivamente, não podia falhar, contava troféus na vida, e a vida dela acabou, inclusive a profissão acabou totalmente, né? Ela começou a ser tomada por pânico, inclusive tinha um componente mediúnico fortíssimo nessa pessoa, muito forte, né? E esse pânico, ele correu para uma agorafobia, porque nós temos transtorno de pânico, com ou sem agorafobia. O que é agorafobia, né? A pessoa passa a ter um medo de sair de casa. Ágora é o espaço público. Na Grécia Antiga, por exemplo, a ágora eram as praças públicas, os locais onde as pessoas se reuniam, então, né? Então, a agorafobia não necessariamente é um medo de locais abertos, como se diz, mas é um medo de estar em relação, de estar na sociedade, de estar fora de casa, que no fundo é um medo de passar mal e não ser acolhido, e não estar no seu local de segurança que a pessoa criou, que ela associou, que muitas vezes é a sua casa e às vezes até mesmo o quarto. Às vezes, só de estar fora do quarto, a pessoa se sente fora desse local que ela estabeleceu como o local de segurança. Então, né, nessa agorafobia, ela não conseguia conviver até com a energia das pessoas, até a vibração das pessoas. Isso gera um gatilho para ela ter essa agorafobia. Então, no caso dessa pessoa, que eu estou misturando também com outros casos, né, devido à intimidade da pessoa, né, estou misturando alguns casos. Nesse caso que nós estamos trazendo aqui, essa pessoa ela começou a ter, então, esses ataques de pânico. Mas se tu conversava com ela, era uma pessoa muito arrogante. A vida já estava definida. Não tinha espaço para o mistério da vida. E na psicologia se diz que uma das experiências de pânico é justamente a vida puxando, é o self que puxa o tapete da pessoa, para mostrar que ela não tem o controle sobre tudo. Por quê, meus amigos? Nós vivermos a experiência, seja na Terra ou seja desencarnados, achando que de nós é necessário que controlemos tudo na vida,
aí é uma grande fantasia, uma grande arrogância. Aí nós queremos ser deuses, nós estamos nos colocando numa onipotência. Claro que tem coisas que passam pelo nosso controle e coisas que não. E aí nós temos que ter um critério. Claro que eu vou ter um cuidado com a minha vida financeira, com a minha saúde, com a rotina do meu dia, com os meus compromissos. Eu tenho um controle relativo. E a pessoa que está no pânico, muitas vezes ela pode estar sendo tomada por uma fantasia que ela tem que controlar o incontrolável. Ela tem que ter um controle de emoções, um controle de experiências da vida que vai além dela. Eu posso ter medo, por exemplo, que meu filho ele vá se tornar um irresponsável, que ele vá se colocar em risco. Esse medo ele é bem-vindo, para que eu possa, então, muni-lo de ferramentas. Mas, se eu tentar enfrentar esse medo com uma fantasia de que ele jamais poderá passar por isso, é uma fantasia irreal e imatura. Eu posso pensar que, poxa, vai ser muito ruim se eu passar por isso, vai ser muito ruim para ele. Então, tomara a Deus que eu não passe por isso. Eu vou dar ferramentas para ele. Mas eu também posso ter que passar por isso e eu vou buscar ferramentas para elaborar essa experiência, que não é bem-vinda, mas se vir faz parte da minha trajetória de espírito imortal. Porque nós podemos levar até mesmo para o paradigma espiritual de que o mergulho do espírito na carne, como Joana de Ângeles nos traz, é o mergulho do espírito no mundo de experiências. E nós sabemos que no mundo de provas e expiações, nós precisamos ser confrontados com algum tipo de desafio, muitos tipos de desafio, que fazem parte aí do nosso desabrochar do espírito imortal. Diga aí, Michelle. Eu estou com o dedinho levantado, escondido aqui, fazer um sinal para ele que eu quero falar. Gente, só antes de seguir nessa linha que o Alexandre está falando, eu só quero dizer que eu gostei muito da contribuição da Sandra, porque eu acho que esses exemplos vívidos, assim, né, de como é que a pessoa se sentiu, como é que vivenciou, são super importantes para quem não teve essa experiência conseguir visualizar, né? E não só isso, mas até que ponto o Espiritismo nos auxilia a enfrentar esses momentos difíceis. Porque ela estava encarando diante de uma sensação de desespero muito grande provocada pela crise de pânico, ali os trilhos do trem, né? Daqui a pouco aquela indução obsessiva, vontade de se jogar e acabar com tudo, como também, às vezes, o eco de coisas que vivenciou lá atrás, de suicídios já cometidos em outras existências, né? Tudo isso junto, e ela se agarrou lá e disse, não, eu não vou fazer nada, eu vou entrar no primeiro trem. E a doutrina ajudou ela a se agarrar naquilo, ter força de passar aqueles 20 minutos e depois de seguir buscando ajuda e depois de encontrar alternativas, né? Eu atendi muita gente que se salvou, né, de suicídio justamente porque eu sabia que não ia conseguir morrer, porque, enfim, a vida continua, e assim foi encontrando alternativas para superar suas dores, né? Então, acho que isso foi bem legal, agradeço também a contribuição. E isso que o Alexandre está falando, realmente, assim, a síndrome do pânico é um grande exercício de confiança, e a gente fica naquela tensão entre o que não serve mais e o que pode ser o novo na nossa vida, aquilo que a gente ainda não reconhece. E muitas vezes o pânico está associado ao descrédito com relação a nós mesmos. É como se a gente tivesse essa grande energia simbolizada pela parte bode do Deus Pan, né? Essa grande energia libidinal, e não tivesse um vaso para dar continência, e aquilo transborda. Né? Por isso que tem gente que diz assim que a mediunidade também não canalizada, não usada, não trabalhada, também às vezes provoca crises de pânico, essa energia solta que não está canalizada. Claro que a gente não vai dizer assim, vai trabalhar a mediunidade, vai resolver a crise de pânico, não é isso, mas também é uma coisa quando a pessoa tem muito essa energia que precisa desse direcionamento. Né? Então, a gente quer ouvir a Silvia, que estava com a mão levantada, agora a gente descobriu que o nome dela é Silvia, e depois a Adriana. Boa noite a todos, boa noite, Michelle e Alexandre, obrigado, prazer, eu estou aqui pela primeira vez, quer dizer, eu já estive aqui algumas vezes, mas não falei ainda, então, para todos que não ouviram a voz, eu sou Silvia e moro em Londres. Eu agradeço a todas, né, as contribuições, mas também gostaria de deixar aqui, não uma contribuição também, uma pergunta, e queria colocar primeiramente, assim, eu estou aprendendo agora com vocês, eu sou espírita desde muito
passei uma fase muito na fascinação, mas assim, desde criança, né, eu sou espírita, e eu nunca realmente tinha ouvido falar quer dizer, as sombras eu já tinha ouvido falar de Joana, já tenho bastante contato com os livros da psicologia, mas eu não me relacionei a essas sombras do passado com esse ativo, né, como um ativo para esse desenlace do pânico. Outra coisa depois eu vou relacionar, colocar junto. Paulo dizia que nós estamos envoltos numa legião, e é uma outra coisa que também eu entendo hoje, que a legião não era externa. Aí vocês pincelaram agora, os dois falaram um pouco da mediunidade, né? E aí, colocando tudo junto. Eu sou média também extensiva. Trabalho hoje na mediunidade, também já passei por problemas de pânico e também já sofri muitas, né, obsessões e tal, até realmente voltar para mim mesma. Então, agora voltando nas sombras, sabendo que a gente é uma legião, que somos várias pessoas, né, que temos em nós, quanto nós estamos, quanto que isso está relacionado com essa mediunidade. Temos, então, débitos, né? Eu sei, a gente costuma dizer, né, que quanto mais ostensivo, mais débito a gente tem. Mas, assim, se são várias pessoas, todos nós poderíamos, então, desenvolver o pânico, né? Porque uma hora na nossa vida, a gente está aqui e vai estar com os gatilhos, relembrando, às vezes, o nosso consciente, nos sonhos, sempre trazendo quando preparado. Agora, e se nós não estamos preparados? Então, quer dizer, todas essas pessoas, nós vamos estar acionando algum personagem ou do desencarnado que vai levar a gente para um processo obsessivo. A mediunidade ostensiva tem provavelmente um pouco mais da sensibilidade, e para aqueles que não são médios, é a mesma coisa, já que nós vamos... Provavelmente todos vão sentir da mesma forma, porque como vocês falaram, e todos já falaram da experiência, e a própria minha experiência, é realmente como a gente está morrendo, né? Então, se o médium é ostensivo, ele tem mais intensidade, não sei se você me entendeu, porque são várias coisinhas ali que me deixaram um pouco em dúvida, mas surpresa de estar aprendendo mais profundamente dessas sombras, né? E desse desenlace junto com o pânico. Obrigada. Alexandre, você está no mudo. Pronto. Claro, Silvia, vamos falar, que eu vi que teve duas perguntas centrais aí, né? Uma tu falou um aspecto mais psicológico e outro mediúnico, né? No mais psicológico, não seriam várias personas acionadas. A persona é justamente a nossa ferramenta social, a nossa identidade social, aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente mostra, né? Seriam complexos. A palavra mais adequada, psicologicamente falando, seriam complexos nossos, personalidades, aí sim, né? Personalidades de vidas passadas que também estão na formação dos complexos, isso sim, né? Daqui a pouco pode ter acionado aí uma personalidade de vida passada, alguma questão que foi acionada, que hoje, na nossa experiência atual, essa personalidade, como ela está no meu inconsciente, ela pode ter formado complexos dentro de mim. A Joana de Ângeles fala, né, que as personalidades de vidas passadas, quando não elaboradas ainda, né, elas formam complexos. Eu não sei se eu respondi essa parte, né, essa que tu tocou da persona, não sei se eu respondi o que tu queria, se tá claro, antes de entrar na questão mais mediúnica. Seria isso mesmo que tu... Sim, isso das pessoas, na verdade, é porque eu vi esse contexto de Paulo de Tarso sobre a legião, e eu sempre achei que era fora, que essa legião seria os desencarnados, né? E, na verdade, pode até ter um contexto, né? E hoje a gente estava falando da psique, da Terra, acho que foi a Michele que está falando, que está pesada por causa de vários, né, problemas que a gente está passando hoje, da transição, etc. Então, eu sempre coloquei fora. Então, na verdade, esses personagens, essas
essa legião, ela também está em nós, né? Não é uma legião as personas, é Sim. uma persona com várias, como Sim. você me explicou agora, então eu entendi. Daí complexos, né? Daí seriam complexos. Uhum, É uma interpretação interessante para a gente refletir, né? Os espíritos, isso está na codificação e está em outras passagens, eles relacionam sim a fala de Paulo de Tarso, de uma nuvem de testemunhas que ele fala, eles uhum, relacionam sim com a presença dos desencarnados. Eles falam isso, seriam espíritos mesmo, né? Mas uhum, em de reflexão, a gente pode também utilizar a tua reflexão como uma nossa multiplicidade interior mesmo, né? De complexos, dessas várias vozes, né? Porque daí, claro, sem dar um salto muito grande para não ficar confuso, né, para as pessoas, uhum, quando nós falamos de obsessão espiritual, como há o plug da obsessão em nós, através da lei de sintonia e afinidade, e também os débitos do passado, é por aí que eles se aficionam em nós e conseguem plugar, né, em nós para que haja uma obsessão, eles se valem dos complexos. Eles se valem dos nossos complexos não bem elaborados. Então, quando vamos imaginar que a gente fica se cobrando, seu chato, como é que tu fez isso, né? Usando às vezes palavras pesadas, seu idiota, como é que tá fazendo isso? É obsessão ou é complexo psicológico? É um lado meu que está falando para mim mesmo ou é obsessão? Pode ser as duas coisas, mas se for obsessão espiritual, certamente pegou algum complexo nosso. Se a gente também não tivesse ali um complexo de vira-lata, se a gente não tivesse assim, ou um ditador dentro de nós que está nos chicoteando, talvez aquela obsessão ela nem encontrasse eco. E o espírito chegaria ali, seu idiota, e aquilo ali nem ia tocar na gente, nem ia chegar, a gente nem ia captar, a não ser que tivesse uma grande ostensividade mediúnica, né? Mas aquilo não ia encontrar plug para ser uma influência. Então, eu acho que a tua reflexão, Silvia, ela é bem-vinda, sim, né? Da gente pensar nessas inúmeras personalidades, né? Agora, já a questão mediúnica do pânico, Bezerra de Menezes, num livro A Loucura sob o Novo Prisma, esse livro não é psicografado, ele escreveu ainda em vida, né? Se não me lembro, se eu não me engano, no final do século XIX ou bem ali no início do século XX, que ele desencarnou no início do século XX, né? Ele vai trazer que realmente há uma série de elementos vinculados à obsessão espiritual que nós nem imaginamos. O nosso conhecimento, pessoal, por mais espíritas e talvez muitos aqui sejam até bastante experientes nas lides mediúnicas, a gente conhece muito pouco ainda sobre a questão obsessiva. Os espíritos respondem isso, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco falou, né, que realmente nós não temos uma noção clara, que há casos de nações inteiras sendo obsediadas, como foi no caso da Segunda Guerra Mundial, né, principalmente através do nazifascismo, né, que ele classificou dessa forma, numa resposta que ele deu aos nossos amigos aí de Portugal, né, eles falaram isso, e que nós não temos ainda uma noção da complexidade, não apenas da obsessão espiritual, como dos desequilíbrios da própria mediunidade no seu estado ainda perturbada, da perturbação mediúnica, né? Porque o indivíduo, ele é acionado por uma série de pensamentos, sentimentos, emoções que ele não entende. Não apenas visões e clareaudiências que ele vai tendo, mas às vezes elementos muito abstratos. Às vezes ele vai ser tomado, por exemplo, Jung passou por isso. Isso está relatado no Livro Vermelho e também nas suas memórias, que perto de eclodir a Primeira Guerra Mundial, ele tinha imagens do rio de sangue tomando conta, um mar de sangue, melhor falando, tomando conta, e ele achou que fosse enlouquecer. Eu tive uma ocasião, uma determinada vez que eu estava na praia, e eu fui fazer uma meditação de tarde no quarto das crianças. Eu estava meditando, e eu abri os olhos e eu vi uma imagem da parede sendo destruída por um mar de lama e vindo abaixo. E eu pensei, pronto, tô que nem o Jung. Será que eu tô enlouquecendo ou não? O Jung, ele achou que ele fosse enlouquecer, depois ele descobriu que ele estava captando isso da coletividade, né? Aquele mar de sangue, porque depois ele viu imagens, né, do mar tomado de sangue. Ele passou de avião por cima e ele viu justamente aquelas imagens. E daí eu estava fazendo aquela meditação e vi essa imagem, e daí, quando eu saí da meditação, eu abri a porta, a Michelle me disse assim o seguinte, eu estava olhando no celular e me disse o seguinte, tu não sabe o que aconteceu agora. E ela contou então de Brumadinho, daquele mar de lama destruindo as casas.
e todas aquelas mortes que ocorreram, né? E foi daquele exato momento que eu estava vendo aquela imagem daquele mar de lama derrubando a parede do quarto, né? Como se fosse, né? E me ocorreu, então, essa questão. Então, como nós podemos captar realmente? Outros casos de mediunidade associado a pânico, né? Eu vou usar justamente aquele caso que eu estava misturando e criando um caso aqui, né? Daquela pessoa que era muito exigente e que teve que largar a carreira, inclusive, devido aos ataques de pânico, né? Ela era muito exigente, ela tinha muita raiva. Ela tinha dentro de si uma raiva muito forte das pessoas, do mundo, que as pessoas não se comportavam como ela achava que devia. Ela costumava manipular os namorados, então os namorados tinha que ser office boy. Ela chegou a dizer, ó, namorado para mim tem que ser office boy, né? Tem que fazer tudo que eu quero, tinha que controlar as pessoas. E para ela, todo mundo, inclusive quando chegou o Covid, ela disse, não, as pessoas, quem tem que morrer mesmo, porque as pessoas são muito medrosas. E olha só, ela era marcada pelo medo, ela tinha medo de sair de casa. Mas ela achava que as pessoas estão tendo muito medo, que eram muito medrosas, e não entendiam que quem tinha que morrer mesmo. Ou seja, vinha um lado cruel da pessoa para fora, né? Ela tinha um lado muito cruel, achava, eu conversei com ela, pois é, meu amigo, mas pensa bem, as pessoas, tu acha que elas têm medo de qualquer coisa? É mesmo, elas têm que vencer esse medo. Pois é, minha amiga, e tu não sai de casa por causa de quê? Né? Ou seja, um confronto com a sombra básica que a pessoa não estava fazendo. Ela estava confrontando a própria sombra, mas ao mesmo tempo ela era médium. Então, quando ela ia no centro espírita, ela se adentrava em qualquer sala de desobsessão, na hora ela desmaiava. E ela voltava urrando e querendo bater nas pessoas. Então, era sempre a mesma coisa. E os médiuns diziam que ela desdobrava naquele momento, e depois ela se lembrava. O que os médiuns diziam, depois ela relatava, que ela se via em regiões umbralinas quando ela desmaiava. E era só ela passar pela porta que ela desmaiava. Em qualquer casa espírita isso acontecia, né? Então, era algo muito frequente. Ela tinha essa mediunidade. Em determinada ocasião, ela estava no centro da cidade e as pessoas estavam protestando e ela teve outro ataque. Ela estava com raiva daquelas pessoas protestando. O que elas querem? Aumento de salário? Não tem que ter nada disso, né? E aquela raiva foi tomando conta dela até que estourou. Então, muitas vezes, tem aí o elemento mediúnico. Há um caso, por exemplo, de uma senhora atendida no atendimento espiritual, de uma casa que eu trabalhei há muitos anos atrás, que ela tinha uma facilidade para projeção astral que não estava bem elaborada, e uma mediunidade também. Então, estava havendo uma descoincidência de perispírito com o corpo, e ela não estava conseguindo, então, elaborar isso. É como se ela andasse meio desdobrada. Então, ela caminhava e ela tinha uma tontura muito grande. E ela dizia assim, mas minha hora chegou, eu estou morrendo. A minha hora chegou, eu tô vendo, ela via de cima às vezes, né? E ela estava tendo essa projeção aí não bem elaborada. Então, Silvia, eu trouxe alguns exemplos, né, de como pode estar associado realmente uma questão mediúnica, muitas das vezes, porque a pessoa pode estar captando da coletividade, as raivas da coletividade, a angústia, o mal-estar, então a pessoa fica com raiva de tudo e de todos, e aí que tá, ela está captando a raiva da coletividade, porque é médium. Mas, agora falando no sentido psicológico, a raiva pode gerar também, porque como é um ataque da sombra, há casos em que a raiva gera o pânico. Por exemplo, eu tive um paciente uma vez que ele começava a ficar com raiva, inclusive discutia comigo, e aumentando, até que chegava um momento que ele tinha uma crise de pânico. E eu notei com ele que depois das crises ele ficava um cordeirinho nas semanas seguintes. Ou seja, aquilo ia crescendo, aí não é um caso mediúnico, mas é o caso da raiva, né? Ia crescendo, até que uma hora estourar. A partir do momento que nós identificamos esse mecanismo, foi muito mais fácil o processo com ele. Foi muito mais fácil. Porque aí a gente começou a olhar essa raiva, essa fúria, e aí ele começou a diferenciar melhor a raiva que ele tinha das pessoas com que ele tinha raiva. Então ele era muito vinculado às questões políticas, muita raiva, muito ódio. E ele começou a notar assim, tá, eu até posso achar que é um absurdo isso ou aquilo que acontece na política, mas a minha raiva que eu sinto é minha, aí é o meu sentimento. E isso é uma responsabilidade minha. Foi o pânico que ajudou ele a conseguir dar-se conta desse mecanismo. E ele teve um bom crescimento a partir daí. Pode falar, Michelle. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante, porque assim, o Alexandre está trazendo... Depois tem pergunta da Adriana. Sim. Rapidamente, assim, só porque tu está trazendo essas questões relacionadas à sombra, e eu acho importante também pontuar que o pânico ele também aparece por questões relacionadas ao sucesso.
Isso é importante, que aí vem por aquele caminho da pessoa não ter o vaso para dar conta, ou não se sentir à altura de uma coisa muito grandiosa que está acontecendo. E aí tem um exemplo da literatura, que é de um jovem pintor dinamarquês, que quando ele consegue ter uma primeira exposição que faz sucesso, e depois ele tem uma segunda exposição, e aí ele vai visitar os pais numa cidade no interior, ele está tomado por aquela euforia daquela experiência nova, tudo que ele queria era realmente um sucesso profissional nesse sentido, né? E aí, quando ele consegue, ele está no trem, ele começa a se sentir tomado por fantasias grandiosas, como se quando ele fosse chegar lá na cidade dos pais, ele fosse ser recebido com um tapete vermelho, com o prefeito da cidade, com uma banda tocando. Aquilo começa a tomar uma proporção over, assim, e ele começa a ficar apavorado, e vai para o bar do trem e começa a beber. Resumo da história, quando ele chega na cidade dos pais, ele está podre de bêbado, desce do trem trocando as pernas, óbvio que não tem nem prefeito, nem tapete, nem banda tocando, né? Mas aí depois, a partir daquilo, naquele momento, ele está alcoolizado, e por incrível que pareça, aí ele consegue controlar a euforia. Ele fica bêbado, passa aquele desespero que tomou conta dele, só que aí ele se depara, então, com essa dificuldade de dar conta desse novo momento da vida dele. E aí tem toda uma história que a literatura, né, estuda um pouquinho mais profundamente, assim, de que ele nunca foi reconhecido pelos pais, os pais sempre acharam que a pintura era uma grande bobagem. Então, ele foi crescendo, assim, tendo essas aspirações muito desvalorizadas e não se sentindo capaz de dar conta de tamanho sucesso. Aí é um caso onde a pessoa acaba abandonando o seu desejo de seguir na arte e tal, né? Não precisaria ser assim, que pena que foi, mas só para mostrar que também diante de situações de sucesso, às vezes a pessoa não se sente à altura, não se sente merecedora, né? E é tomada pelo pânico, por uma ansiedade extrema, justamente por isso, de achar que não dá conta da situação. Vamos ouvir a Adriana também? Pode falar, Adriana. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, não é? É sempre muito bom estar aqui com vocês. Mas não tem nem muita importância eu queria falar. Eu sou médium e quando eu tive a minha primeira experiência, eu desenvolvi o pânico. E isso foram muitas crises, né? Até eu controlar a minha mediunidade. Foi uma longa estrada. Mas quando o senhor Santiago estava falando com relação à Covid, eu lembrei que no ano de 2019, quando começou, eu voltei a ter o pânico. Então, eu comecei a sentir como se eu fosse ter um ataque do coração. Eu fui várias vezes para a emergência, com todos os sintomas de um ataque cardíaco. E fiz todos os exames e era a ansiedade. Todas as vezes que eu fui para o hospital, tudo estava perfeito comigo. Eles fizeram scan, de tudo que vocês imaginarem. E eu sentia muita dor no peito, eu sentia as minhas mãos formigando, meus pés, eu não sentia os pés, eu tinha certeza. Todas as vezes que eu ia para a emergência, eu me despedia dos meus filhos mentalmente, né, pensando, Senhor, toma conta dos meus filhos, que eu vou morrer, eu não vou voltar. E aí retornei a tomar novamente Zoloft, melhorei de tudo. Não senti mais dor no coração, nem formigamento nas mãos, nem nada, sabe? Reduziu bastante a minha ansiedade. E com relação à mediunidade, foi uma estrada muito longa, né? Eu tinha crise de pânico quando eu 18 anos, foi quando eclodiu, né? E quando eu sentia o choque fluídico, eu sentia como se eu fosse morrer. Eu não sabia que aquilo era influência. Só depois de muito tempo que eu vim saber, e aí
Afinal, quando eu fui introduzida no espiritismo e comecei a fazer cursos e estudar, consegui controlar, aí eu superei o pânico. Mas foram muitos anos, muitos anos. Obrigada. Esse enfrentamento é fundamental. Acho que, falando até em termos terapêuticos, assim, né? Esse enfrentamento de ir, de procurar entender o que se passa, isso que a Adriana traz, né? Isso é fundamental para o tratamento e para realmente a pessoa ir conseguindo superar. Agora, a Adriana falou uma outra coisa que eu não tinha me dado conta, mas que é super importante quando a gente falou da pandemia. Se por um lado a gente não tem estudos que mostrem, né, nós não conhecemos estudos que mostrem que a pessoa que teve Covid pode ter desenvolvido quadros de pânico depois, associado pela parte orgânica, por outro lado, como é que a gente se esqueceu de dizer, né? Uma coisa que se tem comprovado assim é que os casos de depressão e ansiedade aumentaram muito durante a pandemia por uma questão psicológica. Aí sim, por tudo que o mundo viveu, pelo medo, por um confronto assim com a realidade materialista que nós todos viemos há tantos anos enfrentando. Então, isso sim tem uma relação muito grande com quadros de ansiedade, de depressão, inclusive, certo? Tem uma pergunta que eu quero deixar no ar, porque eu acho que não necessariamente a gente precisa ter uma resposta exata, né? Porque cada exemplo que vocês estão trazendo a gente leva sempre para o geral, né? A gente não se ocupa de dar conta do caso da pessoa, né? Porque como aqui é aula, né? Mas levando assim para o geral, né? A Adriana falou assim de um exemplo que ela teve de pânico associado à mediunidade, né? E aí, será que quando as pessoas passam por isso, será que naquela experiência são as vibrações que estão gerando a ansiedade, pânico, né? É uma reação a alguma coisa do desencarnado, ou é a minha experiência de fragilidade diante dessa nova experiência? Porque No depois ela meu relatou... caso, eu posso lhe dizer que alguma Claro. das vezes, e hoje eu sei identificar, quando o irmão está está com raiva, desequilibrado, o choque é diferente. E era isso que me assustava. Porque quando a minha mediunidade eclodiu, eu só conectava mais com essas energias. Só muito tempo depois é que eu consegui conectar com energias que me davam paz e segurança. Mas no início, meu Deus, foi Sim, muito claro. difícil. Mas eu até digo assim que às vezes é uma energia que ela por si só ela está tentando induzir a ansiedade ou pânico. E às vezes é mais o nosso susto diante da energia realmente muito ruim, né? Porque realmente tu relatou depois que com a Covid tu voltou, né, a sentir isso, né? E eu digo a pergunta em geral no sentido que a gente sempre vai ter que se perguntar isso. Se a gente passar por isso, ou ver alguém passando por isso, a gente se perguntar se é daquela vibração, né? Porque aquela vibração, realmente, a própria vibração, às vezes a obsessão espiritual está causando, né, o pânico, ou às vezes é a nossa interpretação que nos assusta. Eu estou assustado diante dessa experiência, né, que naquele momento parece tão maluca, realmente, quando começa a pessoa a sentir as coisas, né, Adriana? Então, tu sabe bem, né, que realmente é uma coisa que a mediunidade nos estados iniciais pode ser bastante delicada, né? Algo que requer bastante atenção. Olha tudo que a Ivone Amaral Pereira passou, o Divaldo, o Chico, que são exemplos assim conhecidos, né? Mas que a gente pode encontrar um exemplo a cada esquina, na verdade, né? Tantas histórias de que realmente tem esse contato. Uma ocasião que eu tive uma vez, né? Mas como eu já conhecia, já sabia do que processo estava ocorrendo, isso não chegou perto de se tornar um pânico, mas eu usei aquilo como uma referência do que pode ser alguém passando por um pânico por origem mediúnica. Então, uns anos atrás, estava tendo muito ataque espiritual ao grupo, então nós recebemos algumas comunicações espirituais, pedindo que os médiums do grupo ficassem mais atentos, porque naquelas semanas nós iríamos sentir muito impacto, né? E alguns colegas já estavam sentindo. Então, eu já estava mais ou menos preparado para isso, né?
E eu comecei a sentir muitas dores no coração, parecia que ia infartar, e senti muito mal associado a uma tontura junto ao mesmo tempo. Daí eu fui dar uma palestra aqui numa cidade perto de Porto Alegre, e estava lá naquele auditório grande, aquele local bastante grande, pronto lá do lado do púlpito, esperando lá o dirigente da casa fazer a oração inicial, para depois assumir ali a palestra. E para mim eu estava bem tranquilo em relação ao conteúdo da palestra, estava bem tranquilo em relação a poder fazer aquela tarefa, mas ao mesmo tempo estava sentindo uma dor cardíaca tão grande, estava ficando tão tonto, que a Michelle estava do meu lado e disse assim para ela assim, Michelle, se eu desmaiar, tu não te assusta, tá? Porque eu tô com essas sensações. E eu achei uma experiência muito engraçada, essa experiência. Porque ao mesmo tempo que eu estava muito tranquilo de que aquilo era de origem espiritual e tranquilo do auxílio espiritual que receberia, só que sentindo dores atrozes e uma tontura muito grande, que eu pensei assim, se eu não soubesse que isso é espiritual, eu acharia que eu sairia daqui direto para uma emergência, né, e ia deixar a palestra. Só que eu sabia que quando começasse a palestra, o auxílio espiritual iria entrar mais forte e que iria passar. Dito e feito. A única coisa que eu pensava, assim, o dirigente estava fazendo ali a oração, né, para iniciar a palestra, o dirigente da casa, e eu pensava assim, pelo amor de Deus, termina logo essa oração antes que eu desmaie, tá? Para eu poder assumir a palestra de uma vez. E era 1h30 de palestra. E daí, quando eu parei na frente do microfone, na frente do púlpito para dar palestra, veio aquela sensação maravilhosa do auxílio espiritual, passou completamente tudo que eu estava sentindo. E aí a gente pôde fazer a palestra tranquilamente. Era o caso realmente de uma interferência obsessiva. Mas naquele momento eu usei isso como um aprendizado interior, como um aprendizado comigo mesmo, assim, olha quantas pessoas podem estar passando por isso sem saber, porque há o pânico legítimo, por uma questão totalmente a nível inconsciente, como há realmente a mediunidade não bem trabalhada, e por isso Kardec já trazia que nos hospitais psiquiátricos, dos hospícios, como era chamado na época, né, muitos daqueles internos que lá estão não são necessariamente loucos, mas sim médiums que ou não estão com a mediunidade bem trabalhada e ficam como que num estado de loucura, ou que com todo esse tempo de interferência espiritual também não bem trabalhada, acabaram tornando-se realmente doentes, né? Daí enlouqueceram de fato com o excesso de tempo aí, né? Passando por isso sem entender o que ocorria. Não sei se lembrando que loucos somos todos nós, né? Eu gosto sempre de frisar bem nisso. De médium e louco, todo mundo tem um pouco, né? Maria e depois a Kátia. Olá. Eu gostaria de perguntar sobre quando a pessoa tem um pânico em relação a um médico, a ida a um médico específico, está em tratamento psicológico, já está tratamento homeopático, está tentando ver a simbologia daquela ida ao médico é oftalmo no caso, está vendo o que é a visão, o que é a cegueira, mas que chega lá e logo no começo do tratamento há um desmaio, não consegue mais ir no oftalmo fazer o tratamento porque desmaia, e é uma, assim, e aí além de tudo isso tem uma grande vergonha, porque na hora que começa a sentir os sintomas, não consegue falar para o médico, porque se sente constrangido a falar, estou começando a passar mal porque eu vim aqui, eu não consigo vir, dar aquele vergonha de estar começando a passar mal. O ideal seria também colocar na hora que está indo, já falar que tem pânico de ir lá e que teria que pedir paciência ao médico que possa lidar com essa situação enquanto está em tratamento psicológico e homeopático, etc. Teria uma recomendação assim? Como chegar a isso, né? Claro. Maria, tem um ponto, antes de ouvir a Michelle, só uma especificação que pode ajudar a todos nós, né? Pânico, a gente pode entrar em pânico durante um assalto, né? Temos o terremoto da Turquia, né? Imagina, todo mundo deve ter ficado em pânico enquanto ele estava correndo, né? Existe o pânico, existe o ataque de pânico e a síndrome de pânico. Pânico, então, é um estado que a gente entra de apavoramento. Hoje, o que a gente está focando aqui é o ataque de pânico e síndrome de pânico. O ataque já é outra história, o ataque já é endógeno, é uma questão do inconsciente, daí tem tudo a ver com o que a gente está trazendo. E a síndrome de pânico é quando esse ataque passa a tornar-se recorrente.
né? Maria, tu pode aí realmente ter uma questão de pânico, como pode ter uma chamada fobia específica. Claro que a gente está falando de classificação. Classificação é um didatismo, na verdade, porque é uma ansiedade tremenda que tu é tomada, né? E realmente com sintomas de pânico, então pode ser pânico, daqui a pouco a classificação, pode ser uma fobia específica, o que é mais possível, né? Uma fobia que está irracionalmente, se tu não consegue saber o porquê, né? É natural, é assim que são realmente as questões psicológicas, né, pessoal? Tu tá irracionalmente com medo daquilo porque está tocando em algum aspecto inconsciente. Quer falar, Michelle? Vou tentar ser breve, porque agora nós temos pouco tempo, né? Mas assim, claro, a gente não sabe onde é que começou isso tudo, né? Talvez tu esteja vendo isso, às vezes são coisas lá de outras encarnações, às vezes, por exemplo, assim, né? Chutando, brincando, assim, às vezes a pessoa passou por torturas em outras vidas, e aí fica aquilo relacionado aos olhos, por exemplo, quando vai no médico que vai mexer ali, dá um ataque de pânico, porque é o medo de vivenciar uma experiência traumática que está lá na outra encarnação. Então, o que que acontece, assim? Me parece que é sempre muito útil se munir, sim, de instrumentos que deem segurança. Seja de ir acompanhada por alguém que vai junto para dar uma segurança, de poder explicar, assim, que tu tem pânico, né? E que tu tá trabalhando para superar isso, de ir medicada. Tudo isso eu acho que é válido. É que nem quando a pessoa que tem pânico de andar de avião toma o Rivotril, claro, orientado pelo seu médico e tal, para poder fazer a viagem. Então, eu acho que são recursos que devem ser usados adequadamente, até para poder ir criando uma nova experiência de se relacionar com a pessoa que vai fazer a intervenção nos olhos. Entende? Porque é algum trauma que é disparado quando vai mexer nesse assunto. Tem gente que não consegue tirar sangue também, então, claro, a gente não tem como saber com clareza agora, mas poderia ser uma situação como essa que eu citei, né? Às vezes foi uma tortura, uma coisa horrorosa que aconteceu e fica lá no inconsciente. O tio Nilson, aquele que é amigo do Divaldo, que fundou a Mansão do Caminho, né? Já desencarnou, ele desencarnou lá quando era filho da Joana de Cusa, no fogo junto com ela. O que que aconteceu? Nessa encarnação aqui, 2000 anos depois, ele tinha fobia de fogo. E a Joana não. Então, depende de como cada um de nós vivencia a experiência. Então, tem um estresse pós-traumático da coisa lá da outra encarnação que fica registrado dentro da gente. E aí a gente tem que ir devagarinho, com muita paciência, trabalhando para desfazer isso aí. E pode ter uma questão simbólica que depois até numa psicoterapia, né, Maria? Pode ter alguma coisa associada, alguma fragilidade, tu tem que ali confiar em alguém, a pessoa vai te examinar, e se isso ocorre só no hospital, medo de uma cegueira, né? Será que é o medo de não saber se locomover no mundo, de ter que contar com as outras pessoas, ou de não perceber, porque o inconsciente ele é muito simbólico, né? O medo de não perceber que tipo de cegueiras, olha só, estou ampliando bastante, que é para todo mundo levar, não para a gente não ficar só no caso, né, Maria, mas daqui a pouco tu leva lá para o teu processo e todo mundo leva aqui, né? É um tipo de um medo de não enxergar as coisas, um medo de o que a gente não está querendo enxergar, né? Ou seja, tem muitas possibilidades aí, porque realmente tem a questão simbólica associada mesmo, né? Mas não fica triste, eu fiquei sabendo que aquele ator chinês que pula, faz acrobacia, que pula de carro em chamas, que nem o Tom Cruise faz essas coisas, o Jack Chan, que ele faz um monte de coisa, já quebrou a cabeça, já se quebrou todo. Ele também tem a mesma coisa, só que é com injeção. Então ele tem medo de tomar injeção ou de tirar sangue. Então tu vê como às vezes a gente pode ter questões que a gente não entende, né? Então pode estar vinculado a isso, né? Kátia e depois a Lolita. Olá! Eu acho que você falou bastante e talvez, eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu vou perguntar assim mesmo. Existe pânico, ansiedade, síndrome de pânico sem medo na sua origem? Eu posso dissociar o medo de todas essas, vamos chamar assim, consequências já? O pânico, a síndrome de pânico já seria a consequência? Posso dissociar o medo? Na minha Ou ele está na opinião, não. origem sempre de tudo? Pois é, porque a questão toda da ansiedade está diretamente relacionada com o medo. Só que é um medo sem uma causa específica, é como se fosse um medo solto. Na base é a experiência do medo,
que está relacionado, por sua vez, ao instinto de preservação, tem um sentido de existir, mas que na ansiedade vem, assim, vem solto. Eu não sei se o Alexandre tem uma opinião diversa da minha, mas na minha opinião, nunca está dissociado do medo. Isso quer dizer que se eu for investigar o medo, eu vou ter grandes condições de compreender melhor o que é ansiedade, síndrome do pânico. Sim. Assim, vamos ver não apenas o medo como conteúdo. Acho que eu bati no fone aqui. Estão me ouvindo? Não, tá. Vamos ver não apenas o medo como conteúdo ou como estrutura de ego. Pode ser muita coisa. Eu trouxe casos, por exemplo, de uma pessoa que tem uma agressividade muito grande, tem uma fantasia de domínio, de controlar todas as coisas, a pessoa muito obsessiva, tem que ter tudo controlado. Ela pode ser, então, tomada, porque aí tem um conteúdo que tá tomando conta. A raiva é um conteúdo. Às vezes pode dizer respeito à estrutura da personalidade. Eu estou me sentindo muito frágil para enfrentar esse mundo. Tenho medo da morte, mas às vezes esse medo da morte, no fundo, é o medo da vida. Eu tenho medo de enfrentar questões da vida e de experienciar algo que eu não me sinto pronto. E daí esse medo ele é tão geral, que de repente eu começo a ter medo de morrer, por exemplo, que eu vou morrer, que vai acontecer algo, ou que eu vou matar alguém, eu vou atropelar, vai acontecer, né? Pode ser dessa forma. Mas é sempre fragilidade e é sempre medo que toma conta da pessoa. Mas o mais importante é a gente trabalhar o paradigma, e a espiritualidade ajuda muito aí. Porque o paradigma é de que nós, por exemplo, a espiritualidade vai nos trazer a noção de que todos nós somos protegidos por Deus, de que não vai ocorrer aquilo que nós não devemos passar, e que mesmo as piores experiências que nós tenhamos, nós somos espíritos imortais, nós sobrevivemos a isso, e nós precisamos elaborar essas experiências, nós temos um ganho a partir daí. E há coisas que a gente pode controlar e outras que não, que estão no nosso processo, e isso vai nos enriquecer. Porque o pânico, muitas vezes a pessoa precisa abrir mão do controle e viver a experiência. Cuidado, abrir mão do controle não é assim, ó, que se estoure tudo, né, que se quebre tudo, vamos se ralar mesmo, não é aí, tá? Mas vamos passar pelo processo. Vamos passar, não é lutando contra essa dor que eu vou conseguir, mas eu tenho que contatar com ela. Claro que eu vou buscar uma forma de contatar com ela que eu possa dar conta dessa forma. Então, que eu possa administrar, não é entrar em contato de qualquer jeito, mas eu vou precisar encontrar uma forma de entrar em contato mesmo. Né? E aí os exercícios, o remédio, a desobsessão, os exercícios de respiração também, a respiração diafragmática, que é chamada, aquela da yoga, do pilates, sabe? Que a gente tenta puxar o ar mais para o diafragma do que só para o peito, né? Na direção do diafragma, né? Então, isso vai ajudar, então, a pessoa a se acalmar, ter um feedback biológico melhor, ou seja, uma reação fisiológica melhor, que vai nos dar condições de passar melhor pela experiência. Porque o pânico, o que vai nos auxiliar é a gente pensar que a gente pode passar pela experiência. Não é lutar contra ela, mas a gente vai conseguir passar por ela. Ela tem um fim, né? Kátia, não sei se eu te respondi plenamente, mas a gente está chegando perto do final e a gente vai ouvir a Lolita. Que bom. Vamos ouvir a Lolita. Lolita, a gente vai ter que te dar uma resposta meio nesse miojo, mas meio rápida, instantânea, né? Mas vamos ver o que a gente pode. Mas a gaúcha aqui, com licença, né? Na realidade, o que você e a Michelle disse agora, Alexandre, mais ou menos respondeu o que eu ia dizer, porque o que eu sofri de pânico foi porque eu comecei a ter problemas cardíacos, eu tenho a atrial fibrillation, fibrilação arterial, e a fibrilação arterial, obviamente, tem as batidas cardíacas, tem uma das consequências da fibrilação arterial é que você tem grandes chances de ter derrames, né? E eu tive 3, e com a graça de Deus, a única sequela que eu tive foi a síndrome do cansaço, né? Fatiga, né? Fatiga crônica. Mas para mim foi o medo em relação a não entender o que estava acontecendo em termos
físicos no meu corpo, porque tudo aconteceu, obviamente, muito rápido e em questão assim de 3 meses, alguém que estava extremamente sadia, de repente um caso se reverteu totalmente do nada. E também aquilo que vocês estavam falando, que como era importante você entender o que está acontecendo. E foi no momento que eu olhei da onde que estava vindo esse pânico, que na realidade era o medo de enfrentar ou entender que a Lolita que existia, a Lolita sadia que existia no passado não existe mais, que na realidade eu tinha que olhar e aceitar, e é onde entra muitas vezes a aceitação também nesses estados de pânico, eu acredito, foi no meu caso, né, de aceitar que eu tenho que aceitar essa Lolita que hoje tem limitações, e limitações físicas, né. Então, para mim, esse foi o meu caminho dentro do pânico. Já trouxe tudo, né, Lolita? Bem, esse caminho foi importante. Eu acho que tu conseguiu simbolizar o que estava querendo vir à tona, né? E é possível, né? Não vou colocar no caminho das possibilidades somente, né, que é uma coisa que daí tu vai ver no teu processo, que foram crises de pânico vinculadas a um estresse pós-traumático também, né? Porque tu falou que houve realmente uma questão física e que depois o medo disso, a fragilidade e até aquela noção assim que te cobrava um nível de consciência de tu ter que estar monitorando e tu não sabe qual indício físico é ou não é. Então tu vê que é uma fantasia de ter que ter um controle e uma ingerência de coisas que em outra situação nós não precisaríamos estar, né, nesse nível de atenção, ou seja, uma coisa sobre-humana quase, né? Então, que desafiador mesmo, né, Lolita? Mas acho que foi uma experiência muito importante tu ter encontrado o fio da meada, o elemento simbólico que queria vir para fora, né? Muito E, bom. gente, eu acho que foi um encontro de hoje muito rico. Eu agradeço realmente as contribuições de todos vocês. No encontro de hoje a gente conseguiu trocar bastante, né? E olhem, desculpem que a gente não conseguiu responder tudo, agora que eu vi que ali no chat tem bastante coisa que ficou para trás. E interessante que a Carolina estava justamente lá em Zurique, na estação de trem, onde a Sandra falou que vivenciou a situação dela, né, de crise de pânico aquela vez. Então, olha as questões de sincronicidade, essas coincidências, né? E que estamos todos aí espalhados pelo mundo, cada um passando pelas suas experiências, pelos seus desafios, muitos dos quais muito semelhantes. E que bom que a gente está podendo aí unir os nossos pensamentos em prol do nosso crescimento, do autodescobrimento e da superação das nossas dificuldades. Estamos juntos nessa. E estamos loucos para chegar ali em Assis para encontrar muitos de vocês. Gratidão, Michele, gratidão, Alexandre. Desculpa, pode falar, Alexandre. Claro, eu também agradeço, que foi um momento de muita riqueza, de muita troca, isso nos traz muita felicidade, pessoal. Estar aqui compartilhando algumas horas juntos e aprendendo com Joana. Gratidão. Então, eu gostaria de convidar alguém para fazer a nossa prece de encerramento.